Boa Legal. noite, começamos mais um programa Cultura Livre e hoje a gente está aqui para falar de palhaçaria, teatro de rua e a gente está aqui com um grande ator, amigo aí de velhos tempos, que está aqui com a gente, o Júlio Carcará. Boa noite, Júlio. Boa noite, boa noite, Godoy. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Cultura Livre. Obrigado, É obrigado. uma Um honra para prazer. o Cultura Livre receber você, que para mim é um mestre da cultura para a gente aqui no nosso estado, que há muito tempo vem lutando pela cultura, pela arte de circo e trazendo isso, sabe, com essa força que você tem, espalhando o circo por todo o estado de Mato Grosso, né, Júlio? Então, assim, eu me sinto muito honrada de poder conversar com você, de você estar aqui no Cultura Livre. Eu também, é um prazer. E realmente circo, né, aqui no estado, né, é complicado. A gente vem batalhando um tempo, né, querendo fortalecer a escola, né, efetivar essa escola, a escola de circo, Sim. né? É isso, a gente tem vontade. E já tivemos bons momentos foi na época do Pão de Cultura, que a gente pôde, né, foi o momento que a gente mais vivenciou, que mais manteve. É complicado, tanto que a gente está vivendo assim, de vivências de circo, quando nos contratam, né? Sim, porque quando você começou, você teve essa ideia de montar a escola Leite de Pedras, né, que é uma escola de circo, que lá você tinha várias aulas de palhaçaria, malabares, tudo que envolve a arte circense. Sabe por quê? Porque, na verdade, essa história é muito antiga, ela vem de 87, né? Nossa. Que foi para ser implantado aqui. Né? Vale ressaltar, eu sempre vou falar dessa história, mas vale ressaltar, Terezinha Arruda, que na época do Departamento de Cultura aqui na cidade, queria um circo. Ela foi em São Paulo, viu uma moçada lá, uns comunistas lá, muito malucos, que era, né, os tais comunistas, né, que eles tinham essa pegada socialista mesmo, assim, né, de proposta de arte popular, de arte... E eles trouxeram para cá e nós trabalhávamos eu não exatamente trabalhava na equipe dela, no departamento, mas fui convidado para esse projeto. Foram quase 700 horas, né? Foram 3 meses e pouco de oficina. E era para ter o circo na cidade. Tudo funcionou, deu o resultado, os professores, o repasse, que seriam nós que dá continuidade, né? Sim. Só que o circo não vingou, não se chegou ao espaço do circo. Essa coisa né? A prefeitura quis, mas depois alguém pegou, sei lá, o dinheiro da lona e ele sumiu, não virou. Mas eu continuei, assim, alguns grupos, né, continuaram. Eu lembro da Mara Ferraz, da Claudete, todo mundo passou por ali. Ivan chegou a cuspir fogo lá, até Lil passou por lá, jogando bolinhas, Wagner, trapézio. Você vê, essa moçada toda estava lá. E a garotada do Dom Aquino. Bom, essas pessoas continuaram, alguns assimilaram essa coisa dentro do seu trabalho, né? E outros, eu tive um convite nessa época, apareceu uma circense de Minas Gerais, me convidou. Foi a experiência mais bacana que eu fui viver no circo teatro, desses que param nas pequenas cidades, né? Minas e São Paulo, a cada 20 quilômetros, a cada 15 quilômetros tem uma cidade. Chega a ser né? E é possível. Isso, aí eu digo que a dificuldade do circo itinerante do Mato Grosso, que as cidades são longas, né? Você vai sair com uma trupe, só de combustível que se gasta, já é inviável. E o circo você viu, o itinerante, o circo, ele nunca, dificilmente, agora que ele está começando a perceber que pode ter dinheiro público, conseguir entrar no edital e tal, eles vivem de bilheteria do que fazem mesmo. Essa é a prática deles. Então, necessariamente, eles precisam de facilidade, de chegar até uma praça ali. Por exemplo, eu lembro em Minas, nós íamos, o roteiro era comercial. A colheita da laranja ia para ali. Então, eu fazia um roteiro onde a colheita do cana e toda a cultura aqui, né? Café. Então, sempre a gente estava buscando onde estava rolando a grana. Olha só. Era assim, foi uma experiência fabulosa. Eu queria introduzir teatro de bonecos lá, o teatro de rua, mas, na verdade, o que Messia queria era que eu fosse o palhaço da companhia. Palhaço. E já na segunda praça, que a gente chama Praça das Cidades que Chegam, já foi, né? O Xoxorel, que é o palhaço que nasceu no Circo Metrópole, nessa experiência daqui.
Que as meninas diziam, Júlio, você é de onde? Torixoréu. Ah, então o palhaço Xoxorel. Eles mesmo batizaram esse nome, ficou. Mas foi muito, a vivência mais interessante essa do Circo Itinerante, Circo Teatro, Sim. Minas, né? Foi a coisa mais interessante. Aí depois disso, cara, voltei para cá e sempre tentando Com o Leite de Pedras, né? Não, o Leite de Pedras surge em 2000. 2000. Então eu ficava tentando a oficina e fazendo teatro de rua, fazendo as coisas que eu fazia, né? Sim. Como a gente faz, né? Sempre os bicos, faz uma coisa aqui, faz ali, a gente faz de um tudo, né? Sim. Eu digo que para viver aqui na periferia do Mato Grosso, você tem que fazer de tudo. Você sabe que é assim, né? É difícil. Não é fácil. E aí o Leite de Pedras surge em 2000. Né? Foi um primeiro projeto que a gente entrou, depois da Hermes de Abreu, que facilitou, né? Fez aquela mudança. Essa época dos 2000 foi muito bom para a Hermes de Abreu. Porque foi onde mudou a lei, né? Que era o formato da Rouanet, que aí facilitou toda a comunidade, toda a empresa podia participar. E foi a primeira vez que nós montamos um pequeno projeto, não foi nem tão grande, num terreno, né? E ali surgiu o Leite de Pedras. Que só depois, em 2003, que nós fomos para a Lixeira, que aí lá nós criamos a entidade, que é a Associação Leite de Pedras. Foi em 2003. E daí as coisas também estavam num bom momento, né? Sim. Rolavam os editais. A arte estava aquecida, né? E a política tinha outro foco, né? Tinha, né? O pessoal havia uma preocupação maior com a cultura, né? Com a cultura, com a comunidade também, né? E foi a primeira vez que o governo também viu a cultura como país, né? Sim. O Gil, lá, até os pontos de cultura, exemplo disso, os pontos de cultura foi esse exemplo, né? De que qualquer comunidade, qualquer grupo, pode e poderia, né? Os quilombolas, é inclusiva, uma política inclusiva mesmo. Na cultura nunca houve inclusão maior nesse período. Que a gente espera que vamos voltar a isso, né? Porque um país sem cultura é um país sem memória, né? Sem identidade. Pelado, né? Sem sentido nenhum, né? Não faz sentido. Não pode. Né? Então, mas essa batalha nossa essa luta é antiga já, né? Muito antiga. Todos nós aqui, né? Carlão, tem uns malucos aqui que ainda tentam viver somente da arte, né? Eu acho que somos os quixotescos aí, né? Os quixotes. Somos quixotescos, eu, Carlão. E tem outros também, a Mauri é um cara também que... Sim, né? É o Mauri Tangará. Que, assim, o Mauri até já teve vídeo no Pregatismo, mas depois ele rompeu e foi viver do teatro mesmo. É meio que suicídio, né? Mas gozado que a gente está aqui, né? Quebra a cara, mas continua, né? Eu lembro teve uma experiência bacana que a gente participou, eu até não fui convidado para fazer percurso da arte na educação. Eram 20 feras, sabe? Eu falei, cara, não me cabe aqui, mas a universidade me indicou, foi até Serafim, a galera lá, e eu fui participar dessa experiência, um documentário muito bacana e tal. Aí depois voltei para a gente fazer, dessas 6 experiências foram escolhidas para fazer uma palestra, ou só para se representar lá no MASP, para os professores, o pessoal e tal. Muito legal, com a ação educativa, e tinha a CIA também, um produto bem bacana. Aí eu lembro assim que as pessoas perguntando, mas pô, e aí vocês vivem de quê, né? Como assim, né? Como que... Né, aquele pessoal, né? Aí uma amiga falou, acho que até meio prostituição a gente. Porque eu digo prostituição, essa arte barata. Verdade, eu também falo isso. Não é? Assim, pô, a gente põe boneco na loja, vamos, boneco na rua, o que aparecer a gente faz, né? Olha, vamos fazer um espetáculo. Claro que isso é sobrevivência, mas a gente... também, por sorte, né, a gente tem um tempo também para fazer uma coisa que a gente se orgulha, que é um bom trabalho. Quando você faz, a gente fica muito orgulhoso, Nossa, muito feliz. Com certeza. Né? E assim, você tem um nome forte aqui no estado. Se a gente falar de circo aqui no estado de Mato Grosso, é o seu nome que tem, sabe? Você igual você falou, você foi para a academia por essa vivência que você tem. Olha aí, quantos anos de vivência diária, né? Isso aí é mais que uma escola, isso aí é um doutorado, um mestrado, uma experiência que poucos têm. Essa experiência que você tem de estar lá, de fazer, de construir a história, do boneco surgir a partir dessa história, de construir, de fazer o palhaço, de fazer a palhaçaria. Então, eu acho que essa vivência, essa experiência, poucos têm a oportunidade de ter, sabe, Carlão?
E poucos têm Júlio. coragem de ter. Carlão, Júlio, eu falei, desculpa. Aí eu pensei nele. Tem essa história, tem essa história. Sempre que me conta, porque é gordinho, né? Bigode, né? Eu falo, mas tem uma diferença. Depois eu explico qual é a diferença. Tem uma ligeira diferença do Carlão para o Júlio. Eu sempre falo assim, deixa os amigos sem graça, né? Fora. Eu confundi aqui, vem sendo Carlão aí. Carlão. E o Carlão já veio aqui? Já veio. O Carlão é amigo nosso também aqui. Também, não, o Carlão é nós de todo mundo. Sim. E aí conta pra gente, então aí você passou por toda essa vivência aí de circo, e aí você também tem a história com o boneco, né, Júlio? Na verdade, a gente começa com boneco e teatro de rua, né? Tem o Amir Haddad é um grande mestre de teatro de rua, e a primeira experiência com o Amir foi no primeiro festival, 80-81, na Chapada. Porque o Amir mantinha aqui com o Luiz Carlos, com Lúcia Palma, Glorinha e tal, né? E ele tem, acho que uns parentescos aqui, ele já tinha uma identidade, tinha uma ligação com esse pessoal. E nós conhecemos, aí tive a oportunidade de fazer essa oficina com o Amir. Foi uma mudança, assim, né? Uma opção né? E sabendo que Mato Grosso não tinha, Cuiabá, Mato Grosso, não tem espaços cênicos. Então a rua era o melhor lugar mesmo, Sim. As praças e tal, né? Até por falta de espaço. Agora se tem, né? Antes tinha um teatro universitário, que é uma coisa que ninguém bem chega elitizado, lá. né? Não, o teatro universitário é um templo, né? É um templo para o reitor, para o povo lá fazer palestra, e menos para o teatro. Os alunos não estão lá, ninguém experimenta lá. É um elefante branco, Sim. sabe? Embalsamado, né? Lindo, mas não atende a comunidade. Não atende agora mesmo. Com a pandemia que acabou, que né? Mais. E qualquer coisa, tem uma greve na universidade, o teatro é fechado. Aquele teatro tinha que ser terceirizado para a comunidade. Né, ou ter uma gestão lá que funcionasse. Que todo final de semana você tinha que ter teatro ali. Sim. Então, salve, e aí você tem que entregar mesmo, né, a mão palmatória, é o SESC. Primeiro veio o SESC, a SESC Arsenal. Foi uma escola. E depois, voltando agora, finalmente, quando surgiu o Cine Teatro. Então, hoje já se tem 2 espaços. Agora o SESC, né, tá meio capenga, a gente sabe, né? O novo governo está querendo esfaquear o sistema S, e o SESC, infelizmente, o Arsenal corre risco, né? Assim, olha o que era do que está agora, é uma pena. Mas ainda está lá, né? Está lá, o Parede está lá, se salva, mudando talvez a mentalidade, a gestão, ele volta a ser o que era. E o Cine Teatro aí virou uma escola, né, muito legal, é vivo, ali é um espaço mais atuante hoje, eu diria. Estão né? preparando a Casa Cuiabana também para receber, então a Casa Cuiabana também... outros espaços, apesar que ainda é muito pouco uma realidade. Sim, né? para uma capital, né? De uma capital, né, que não tem um teatro municipal, isso é uma vergonha a gente não ter um teatro municipal. Eu também digo uma vergonha a gente não ter uma escola de circo. Sabe, toda a capital tem. Eu tentei, estamos aí, estou dizendo, eu mantenho, levanto a bandeira. Sim. Eu achei que a partir do ponto de cultura nós iríamos efetivá-la. Infelizmente não conseguimos. Sabe? Porque é uma coisa que você depende só de... Não tem uma verba. Teria que ter uma política de governo para isso, né? Deveria haver, por exemplo, nós temos uma entidade, seria, sei lá, a Secretaria de Educação, alguém que comprasse essa ideia, a própria cultura comprasse essa ideia e se tornasse... A gente não tinha uma escola de teatro, a gente não tinha uma faculdade, né? A UFMT não tem. Então, né, a gente agora que está tendo a oportunidade que a Unimat entrou, então acho que só da gente começar com esse curso superior de teatro, agora vai abrir várias possibilidades para ter a escola de circo, vai começar... Agora mesmo, Godoy, a gente nós vamos dar é claro, é pequenininha, 20 horas, mas já é a primeira os cursos livres, né? Sim. Nós vamos dar lá a introdução ao teatro de bonecos e vamos dar uma oficina também de circo. Que eu diria uma vivência, porque 20 horas de circo, tanto circo como boneco, eu chamaria que é uma vivência. Uma oficina teria que ter mais um tempo, mas é a primeira investida. Eu acho que já vai sair daí, vai sair frutos dessa pequena investida aí, dessa pequena vivência. É o primeiro passo, né? Sim. Já é interessante. Quem sabe depois a gente monta uma coisa paralela e vai, né, manter. Sim. O teatro de bonecos também estava uma coisa que a gente não estava vendo mais aqui dentro do nosso estado, né? Aí vocês voltam com o teatro de bonecos, a gente viu um pouco de teatro de sombra. E para você ver a força, porque, por exemplo, eu lembro que em 80 era o Carlão, Djalma, né? Eu que vim juntar com o Carlão e um rapaz lá de Minas, que é o Wilson Mota, que continua atuando lá em Campo Grande. Nós montamos esse trio aí e trabalhando bastante.
mesmo em campanhas é o que nos dava grana, né? É a tal da prostituição. Né? E as escolas, mas as escolas era fundamental, porque a gente trabalhava toda semana. Nós tínhamos 3, 4 escolas, sabe? E o teatro de boneco tem essa praticidade, essa versatilidade de colocar na mala. E também você coloca numa mala tudo e vai. Aniversário, então nós tínhamos assim, nós vivíamos de escola, aniversário e projetos assim e tal. Mas nem era, ou seja, era a gente mesmo que batalhava esse mercado. Sim. E funcionou muito bem. E, por exemplo, e o Mato Grosso tem uma história muito, desde Nho Bentico, o Carlão botou até o nome da oficina dele, Nho Bentico. Sim. Então tem uma história muito interessante de boneco, sempre houve e permanece, né? Ela continua. Só que teve um tempo para cá, depois que começou esses festivais, o SESI não é só a partir dele, vamos ser, não é, mas o SESI Bonecos do Brasil, o SESI Bonecos, até o Internacional teve aqui, teve acho que 3 ou 4 versões aqui, né, aqui em Cuiabá. Mudou também a mentalidade dos atores de fazer boneco. Porque até então, eu falo até que o boneco, ele disciplina um pouco o ator. Porque essa coisa de você dar seu corpo, a sua voz, a sua cara para um personagem, às vezes dá um certo envaidecimento, né, do ator. E o boneco é um objeto, né, que você dá vida para ele. E isso o ator não curtia muito, eu lembro assim, que não, sabe, o ator fazer boneco. Como o ator fazer, hoje virou até uma instituição, né? O ator pode fazer um clown, tem que ter um clown, tem que fazer um palhaço, porque eu não acredito muito nisso. E também experimentar, mas enquanto experimentação é interessante. E tem ator que vai, exemplo da Raquelzinha mesmo, que fazia teatro e tal, foi boneco, apaixonou pelo boneco. É o boneco híbrido, né? Está lá, sabe, na França, a Unima tem essa força. Antes nós tínhamos a BTB, que era a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Então a gente ia nos festivais, isso que também nos deu muito cancha. Sim. Os festivais, nós íamos e tínhamos contato com os maiores profissionais do país e do mundo, porque a BTB tinha um contato com a Unima. Então, em todos os festivais, tinha muitos espetáculos internacionais, né? Gente da Alemanha, da França, de todo lugar do mundo. E o boneco tem essa universalização, até mais que o circo, né? Assim, porque era uma coisa direta, os profissionais vinham, né? A diferença do circo é só o Soleil, que é Hollywood. O circo é diferente de todo circo brasileiro, não tem nada a ver. É o Hollywood do circo, é bem diferente. E já o boneco não tem essa ligação, né? E essa generosidade, né, de aproximação, de contato, de interligação muito maior, né? Mas é uma história também muito antiga que eu trago, né, de bagagem, é o teatro. O boneco eu não abro mão, nunca, tá na gente, né? O teatro de rua. E o que eu menos vivencio mesmo é o teatro italiano. O palco italiano não é... Até porque pouco exercício, pouca oportunidade de se apresentar, né? E eu não tenho, realmente eu acho, sinceramente... Você gosta do teatro de rua mesmo? Prefiro. Eu acho que o teatro de rua e mais ainda o circo eu digo assim que... O circo foi o primeiro teatro de rua, né, que existiu, assim, porque... Porque o circo é o teatro que vai até a cidade, né? Isso que é mais... O louco do circo é isso, é a casa que vai até o local, né? É um espaço que vai até as cidades. E eu digo assim, o circo, apesar de estar antigo, parece uma linguagem ultrapassada, mas se você imaginar, você vendo do picadeiro, você tem uma visão tridimensional. Então, ele aproxima hoje a tecnologia mais, porque você vê o ator de cima, você vê ele inteiro, né? 3D, né? 3D, coisa que o italiano é uma TV zona, né? Se for assim. É uma caixa, né? É uma caixa. É a caixa cênica. Ele não sai disso. Tem suas vantagens, tem isso, né? Tem seu glamour, nunca vai ser superado, tudo bem, tá lá. Mas eu penso assim, se você pega um pequeno circo, se você tem botar um pouco da tecnologia que o teatro tem dentro desse pequeno picadeiro, você tem sabe, aí sim, você tem uma puta de uma cena. E o teatro já está, ele tá pegando essas coisas do picadeiro do circo, porque tem muito teatro que já está levantando uma plateia. Cada vez mais. Enquanto a linguagem, então... a gente viu Brecht, né, que já quebra da quarta parede, que aí já pensou nisso também, de quebrar a ilusão do teatro, coxia, essas coisas mais quadradinhas. E aí a gente vê também o Boal, né, que traz o teatro para a rua também. Não, até o Boal até parece o não teatro, né? O teatro oprimido tem qualquer representação pode ser, né? A simplicidade disso.
A simplicidade e a complexidade. A simplicidade né, da forma de se fazer, mas é muito complexo, né? É muito rico, né? Sim, é muito rico mesmo. E aí, conta pra gente um pouquinho sobre a História de Jardim, que é o seu espetáculo que você tá agora, né? Teve agora em cartaz. Estamos em cartaz, né? Ainda? Estamos. Né? Nós estamos vindo de Alta Floresta, passamos dos festivais, nós tivemos Rebolo Flor, né? Alta Floresta, né? Fizemos 3 apresentações lá no interior, 2 no interior e uma lá, né? Cidades pequenas, né? 30 quilômetros, 70 quilômetros, uma experiência rica pra caramba. Você sai daqui do Cerrado, vai para aquelas árvores gigantes. Nossa, Samaúma lá, Rainha da Floresta. Quando nós estivemos lá, a Osana, que faz tecido, né? Ela olhava aquelas árvores assim de 50 metros, eu dizia, caramba, imagine um tecido, a gente ficava imaginando uma árvore daquele tamanho, né? Sonhando, assim, olha que delícia aquilo. Então a gente está aí, a gente acredita que no Natal nós vamos apresentar. Porque a gente explicar a História de Jardim. A História de Jardim surgiu num outro período. Não foi nem edital, foi um outro trabalho. Nós montamos. Primeiro na CECEL, antes da CECEL. Sim. Aí a gente montou foi um tempo, já com mais atores e tal. E depois, agora, no Santo Aldir Blanc, eu chamo o Santo Aldir Blanc, que salvou, né, toda essa galera aí na pandemia. E aí a gente remontou de uma forma mais compacta. Né? Essa outra montagem eu até gosto mais, né? Porque ela está mais dinâmica. Né? O outro tinha os aparatos de circo, tinha o tecido, mas você tinha que montar aquela trave, ele era mais pesado, mais complexo. Mas não era tão versátil, assim, não era tão ágil como ele está agora. Aí nós montamos, a gente estreou, a propósito da Aldir Blanc, além de dar uma força mesmo, de salvar, como é que fala, de assistencial, sim, emergencial, sim, ele também tinha o objetivo de movimentar o mercado. E a exemplo, quando nós montamos História de Jardim, nós estreamos já vendendo espetáculo. Né? Claro, nós fizemos 6 apresentações pela lei. Mas antes mesmo de estrear pela lei, nós já tinha um convite e nós estreamos lá no Porto Cercado, no SESC Porto Cercado. E incrível lá, porque lá teve uma repercussão, porque foi para um local onde os pais e todos estavam juntos. Como tinha, na pandemia, a gente não quis levar para o teatro, foi um local aberto, perto da piscina, ali, então os avô, pai, a família toda assistindo. E teve uma repercussão surpreendente, porque a gente, apesar de ser um espetáculo infanto-juvenil, o povo, os adultos, os pais, se identificaram com o espetáculo. E foi assim, sabe? Tanto que nós voltamos lá mais 2 vezes e deveremos voltar agora no Natal, nós vamos apresentar lá. Que legal. Mais 2 e ainda para janeiro. Então, assim, pelo sucesso de público, isso foi assim, surpreendentemente. Mas o espetáculo tá lindo, né, gente? Convido vocês, quem não assistiu ainda, corre para dar uma olhada, porque o espetáculo está muito bem. Também final de novembro. Também tem, eu até esquecendo de falar isso. Porque você sabe que nós fizemos, atiramos por tudo quanto é lado, quem tinha produção e tal, eram quase 600 projetos, então nós tentamos tudo. E aí uma delas, né, o Glauber, a gente é muito próximo, ele mora lá na nossa vila, nós temos uma vila, temos 3 morando lá. E o Glauber fez dramaturgia aqui agora e é um apaixonado pela literatura, é um poeta e tal. Sim, amigo nosso, o Glauber, pois querido. E aí o Glauber, né? O Glauber é da minha cidade, nós somos da mesma cidade. A gente até é parente, ele não lembra, a gente fala assim, fica em dúvida, mas será que não me trouxe todo mundo é parente? Cidadezinha sabe como é que é. E aí o Glauber, aí nós botamos, eu tinha um container marítimo, e imaginei ele ali perto da caixa d'água velha. Tem uma casa ele me contou. Pois é, lá a biblioteca, chama Bibliotecarte Ricardo Guilherme Dick. Nós devemos inaugurar ele no final de novembro. Eu não queremos deixar, porque também outras coisas vão aparecendo, a gente não está podendo dedicar todo o tempo necessário. Mas nessa estreia nós vamos apresentar a História de Jardim e lá a gente quer que seja um espaço multiuso mesmo. Música, teatro, dança, tudo. Pequeno, literatura. Claro que pequeno, né? Um espaço pequeno, o container, mas o espaço que tem é gigante, a externa ali, e embaixo tem uma garagem, em cima o container.
Está ficando muito bacaninho, vai ficar muito legal. Né? O espaço é bom, é central, né? Ali perto do Museu da Caixa d'Água Velha, na Comandante Costa. Já estejam todos convidados, a gente só não tem a data aí. Mas segue lá. Final de novembro. Júlio Carcará nas redes sociais, lá você vai estar colocando as datas, logo, já, vamos assim que definir, que deve ser chegando, a gente vai já... A gente já até convidou o Glauber para vir aqui falar um pouquinho dessa... Ele lançou um livro, né? Sim, lançou. Pelo Estado, e tem outro para lançar pelo município. Ele falou que esse do município vai coincidir com a data de abertura aí que a gente quer aproveitar e fazer o lançamento lá no espaço. Sim. Não é nada mais apropriado, né? Opa. E o nome até foi escolha dele mesmo, ele é apaixonado pelo DIC, até defendeu agora uma tese de mestrado sobre o DIC, né? Muito, muito interessante. Ele é um apaixonado por, né? Sim. E nada mais merecido. Então, assim, é uma homenagem, eu acho que até pequena, né, para o tamanho do Ricardo, né, Ricardo Guilherme Dick. Mas é o que nós podemos fazer. Mas é um container, mas pelo menos assim, ele é multi, né? Ele é mais, eu diria que ele é mais para estimular a leitura do que um local de leitura. Porque a ideia é que ele esteja recheado de arte, de estímulo, né? A gente pensa botar, esse dia, sabe, a gente vai fazendo, vai se empolgando, eu queria até fazer o boneco dele lá, né, e tal. Eu acho que nem a família dele está sabendo, mas a gente quer no dia convidá-los e tal, e assim, que eles saberem disso. Porque só quando lançar mais que vai saber, né? Pode dizer, olha, não quero essa homenagem, não contém, pode até alguém dizer. Mas já está ficando lindo, é feito com paixão, assim. E a gente, uma coisa que a gente gostaria de ter, e a gente não tem a obra completa dele para estar lá. Tem alguns livros que são raríssimos, né? E a gente não tem, gostaria. Quem tiver e puder doar, pode estar velhinho como for, né? Mas a gente tem alguns, tem o Salário dos Poetas, tem... como é que é? Esqueci os outros nomes. Cerimônia de Esquecimento, Caim como é que é? Deus de Caim, acho que é esse. Tem alguns livros, então vocês estão querendo arrecadar mais. Eu gostaria que tivesse toda a obra completa dele. Meio complicado, mas são batalhas. Mas acho que para São Paulo, se dá uma ida por lá, acho que consegue também um pouco. Talvez. Né? É porque deve ter, assim, não só em sebo, mas deve ter... Porque como ele não, apesar do tamanho dele, ele não tem, né, ainda não chegou a ter a repercussão digna do tamanho desse cara, né? Então, eu acho que mais alguns devem ter como acervo, né? Sim. Como acervo deve ter. Júlio, eu quero agradecer a gente vir aqui ter esse papo gostoso. Já fica o convite para você e o Glauber voltar aqui depois que tiver a estreia lá É difícil, vocês não a gente pode ir lá, a gente vai lá também, fazer algumas imagens e tal, e a gente traz para cá depois para a gente bater um papo, saber como é que foi. E, muito obrigada por você ter vindo aqui, aceito o convite. E a casa é sua, seja sempre bem-vindo, viu, Júlio? Foi um prazer, muito obrigado. E a gente agradece vocês e a gente finaliza o bloco com um pedacinho do espetáculo Histórias de Jardim, para deixar vocês curiosos, para ir lá assistir, ó. Vamos lá e assistam Histórias de Jardim. Final de novembro, vai estar lá na biblioteca. Comandante Costa, 3011, 3000 e... Como é que é? 3011, né? 3011. Até mais, gente. Até mais. Ei, oi. Eu sou do mato, eu sou do pato, do sapo verde, groselha rosada. Eu sou coati, bicho do mato, burro do rabo curto, fruto do mato. Carambola bem te vi, carambola bem te vi, carambola bem te vi. Doce, azedo, apimentado. Doce, azedo, apimentado. Doce, azedo, apimentado. Ui. Quem está aí? Eu que pergunto, quem está aí em cima? Perguntei primeiro, afinal, eu estou aqui em cima.
Do alto é muito mais fácil de ser avistado. Depende do ângulo em que se ver. Eu, pelo menos daqui de baixo, vejo apenas galhos, folhas e um tronco velho. Pois é isso mesmo que sou. Galhos, folhas e um velho tronco. Quer dizer que o senhor é uma árvore? A bem da verdade, sou o senhor Carvalho, sou um velho arvoredo. Sou o senhor Carvalho, e você? Eu sou um jovem rapaz, não está vendo, ó? Ui! Muito pouco, para dizer a verdade. É que és um tanto pequenino, não? Eu? Pequenino? Aqui, ó. Toma! Senhores grandes, menores e pequenos, eu sou da metade do tamanho certo. Eu sou da flor. Ora, mas que bela definição, meu jovem. Muito obrigado, senhor grande.